É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez, nessa semana linda, abençoada, a semana do Natal. Natal, nascimento do nosso menino Jesus Cristo. É uma época maravilhosa, mas infelizmente esse ano é um Natal diferente. Mas foi um ano totalmente diferente, né? O ano que a gente teve que aprender a se adaptar a novas regras. A gente teve que aprender a se reinventar. E aqui no programa não foi diferente. Como a gente estava acostumado a ir para as ruas, a gente deixou de fazer isso. Por quê? Para prevenir a gente e as pessoas que a gente visitava. Então foi bem difícil se adaptar. A gente tentou ajudar as pessoas que estavam se reinventando, os fornecedores aqui de Ribeirão Preto. A gente tentou trazê-los para perto da gente. Mas, além de tudo, o ano foi difícil, né? Mas foi muito rápido. Ele passou voando, a gente nem percebeu. Então, até nisso, Deus foi maravilhoso com a gente. Fez o ano passar rápido, para a gente não sentir tanto. Teve várias perdas, né? Perdas de gente querida, perdas de familiares, pessoas não tão próximas, mas conhecidas. Então, foi um ano que a gente sofreu mais do que o normal. E nessas reinvenções, o programa Geração do Bem também está se adaptando às novas formas. E uma dessas formas é mostrar para vocês que a gente precisa ter um pouquinho mais de Deus nas nossas vidas, um pouquinho mais de perseverança na palavra dele. A gente tem que vivenciar isso a todo momento. E isso é o mais importante. Vivenciar o amor de Deus na nossa vida. E pensando nisso, já que a semana é dele, aliás, a vida toda é dele, eu queria convidar, a partir de hoje e agora sempre no nosso programa Geração do Bem, o nosso querido Padre Carlos. Acho que não é só a semana dele, né? A nossa vida é dele, né, Padre Carlos? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente tem feito aqui no programa, com o microfone, para vocês verem que tudo é adaptação. Então, Padre Carlos, é uma semana do Menino Jesus, mas eu acho que a nossa vida é dele, né? A gente tem que aprender mais isso, né? Com muito carinho que eu estou aqui hoje com vocês, né? Como a Alessandra disse, a partir de agora juntos, né? E falar do Natal para mim é falar justamente do nascimento do Senhor, do meu Deus, né? Do nosso Deus, independente da religião a qual nós professamos, ele nasceu para todos nós, né? Então, é celebrar o nascimento de Jesus, celebrar a vida que vem nos dar vida, que vem renovar as nossas esperanças. E vai ser um Natal diferente, né? Famílias reduzidas, né? Não vai poder ter aqueles abraços que tinha antigamente, aquela ceia, mas não deixa de ter uma festa, né? Que é o nascimento de Jesus Cristo. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente precisa pensar a partir da perspectiva a qual nós estamos vivendo agora, né? Nos outros anos, nós tínhamos as grandes festas, as grandes reuniões familiares, não é? Aquela ceia farta, aquele ambiente alegre, com música, não é? Não que esse ano tenha que ser diferente, mas tem que ser de uma maneira nova, né? De uma maneira que muitas vezes nós não estamos acostumados e que a princípio nos assusta até, porque viver esse dia do Natal, viver esse tempo do Natal, pensar que nós não podemos abraçar o nosso pai, não podemos abraçar a nossa mãe, os nossos avós, os filhos. A importância de celebrar o Natal é justamente vivenciar o nascimento.
Não é deixar de celebrar, não é deixar de fazer o encontro, mas fazer com responsabilidade pela sua vida e pela vida do outro, né? Fazer com que esse momento seja um momento onde a gente possa realmente relembrar, né, sempre no nosso coração e na nossa mente, que essa data ela existiu justamente para que a gente pudesse hoje viver tudo isso que nós vivemos. Então, como é importante celebrar o Natal? Eu sei que muitas pessoas hoje, né, muitas famílias no Brasil inteiro e no mundo, né, são milhares, milhões de pessoas que já se foram, né, não só pelo Covid, mas por tantas outras enfermidades. Vai ser um Natal diferente, com ausências. Então, as ausências, elas não vão ser só esse ano. Então, eu diria que é uma readaptação, não é, das pessoas que estão vivendo o luto e como é importante nós vivermos o luto. A gente já falou aqui no programa as fases do luto, né? Que se a gente não vivenciar cada fase do luto, é perigoso até dar uma depressão, a pessoa cair. Então isso é importante, as fases do luto, né? A gente tem que sofrer mesmo, chorar mesmo, sabe? Dar o nosso tempo, que cada pessoa tem o seu tempo do luto, né? Como muitos vai viver, de repente, o primeiro Natal sem a pessoa que amava, sem aquela pessoa que tinha uma história. De repente, essa pessoa é aquela que nas festas contava todas as piadas, que fazia todo mundo rir. E a partir deste ano não ter mais isso, claro que vai chocar, claro que vai trazer um sentimento de tristeza, de melancolia, mas também se permitir viver esse sentimento. Porque se a gente fala assim, não, tá tudo bem, não tá tudo bem, porque lá dentro do nosso interior, nós vamos sentir essa ausência. Então eu não posso fingir que nada está acontecendo. Eu preciso celebrar e eu preciso viver o luto, mas sabendo, não é? Como essa pessoa gostaria que eu vivesse hoje? Ela gostaria que eu vivesse essa tristeza? Então, por ela, em nome dela, eu vou celebrar com alegria, mas lembrando que ela estaria comigo. Padre, muitas vezes as pessoas que se foram eram o elo de ligação da família, né? E é preciso continuar com essa festa, com essa confraternização, para continuar o elo da família, né? Isso é muito importante, né? Porque assim, muitas vezes a gente vê esse elo que você fala, me remete ao pai, à mãe, né? Essas pessoas que são para nós pessoas marcantes e que têm uma essência, né, de realmente de reunião, de reunir. Então eles são para nós o elo que une aquilo que é o centro. Mas a gente tem que pensar, será que se meu pai estivesse aqui, minha mãe estivesse aqui, não é? Como que eles gostariam que nós estivéssemos? Então, em tributo, em homenagem a eles, nós vamos fazer a melhor festa. Claro, né? Sempre hoje, né? Nesse tempo tão difícil, com as restrições, mas não deixando esse elo, não deixando essa raiz morrer, não é? Porque se nós permitirmos que isso aconteça, a gente corre o risco mesmo de ver essa divisão, de ver essa quebra, essa ruptura. E família vai ser sempre família, né? E a base mais importante, eu acho que, eu não sei, eu aprendi na minha base familiar que para Deus o mais importante é a família, né? Até a igreja, né, tem um documento da igreja que chama Familiares Consórcio, e que uma das primeiras frases dela é dizer que a família é a menina dos olhos da igreja. Por quê? Porque é na família que está a nossa base estruturada, né? Se a nossa estrutura familiar não for bem edificada, a nossa vida pode virar do avesso, né? Então, quer dizer, a nossa família eu sempre falo assim, sabe, Alessandra? A família é o lugar onde a gente pode ser quem a gente é de verdade, né? A família conhece o pior de nós e conhece o melhor de nós. E mesmo assim continua amando a gente, né? Exatamente. E você falava do elo, né? Esses dias atrás eu li um texto que eu confesso que fiquei emocionado com esse texto, porque falava de mãe, né? Graças a Deus eu tenho a minha, glória a Deus. Amém. Mas eu sei que de muitos que não têm. E aquilo mexeu comigo porque falava justamente da perda da mãe, né? Que quando
alguém perde a mãe, de repente você que está nos assistindo, nos acompanhando, que perdeu a mãe, né? Quando a gente perde a mãe, a gente perde uma referência. Eu perdi a minha sogra há pouco tempo atrás. Não está sendo fácil para mim, para o meu marido, para os meus familiares. E eu falei assim que eu acho que quando a gente perde a mãe, é aí que é cortado o cordão umbilical de verdade, né? Nesse texto falava justamente sobre isso. É mais do que quando nós nascemos, né? É cortar verdadeiramente o cordão. Por quê? Porque a mãe é a nossa salvadora da pátria, em tudo, né? A mãe é aquela que a gente liga de madrugada se precisar. A mãe é aquela que a gente está todo momento, né, falando mãe, 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 né? A mãe é tudo. Então, quando a gente... Eu não me imagino, né, nessa situação, mas a gente sabe que, infelizmente, um dia vai acontecer. Mas eu acredito que deve ser uma dor muito grande para quem está vivendo isso. E essa dor precisa ser respeitada. E com essa pandemia a gente perdeu muitas pessoas, né, padre? Pessoas próximas, pessoas não tão próximas. A pandemia assustou nesse momento, mas ao mesmo tempo o senhor sentiu que foi um ano rápido? Foi voador. Foi intenso também. Foi muito rápido, muito rápido. Era assim, né? Era algo impressionante, porque primeiro, a princípio, né? Vamos viver a quarentena. O que é quarentena? 14 dias. Aí a gente falou assim, tá, 14 dias, tranquilo, normal. Só que esses 14 dias viraram 20 dias. Aí viraram 40 dias, aí viraram 60 dias, aí viraram 100 dias. E aí a gente falou, meu Deus, o que está acontecendo? Né? E assim, sabe, Alessandra, eu acredito muito que Deus, ele permite todas as coisas na nossa vida. Tudo. Deus, ele não deixa um fio do nosso cabelo cair se não for vontade dele. Então, o que acontece? Nós muitas vezes, e eu escutei isso porque eu fiz lives o tempo todo nesse tempo, né, através do Instagram, né, e aí o que aconteceu? As pessoas falavam, isso é culpa de Deus? Essa é a pergunta que eu mais ouvi nesse tempo todo. É culpa de Deus? Não, não é culpa de Deus, porque Deus não quer o mal para os seus filhos. Mas Deus, ele dá permissão. Sabe por que ele dá permissão? Porque vamos nós pararmos e pensarmos na nossa vida, aquilo que a gente estava vivendo antes. A gente estava sem qualidade de vida, a gente estava sem tempo para Deus, sem tempo para a família. E ele fez a gente ter esse tempo, né? Com a família, com ele. Para você visitar você mesmo, não é? Porque a gente não tinha esse tempo. A qualidade de vida nossa estava muito precária, muito feia. Assim, a gente acordava, trabalhava, fazia tudo, parece que no automático. Ligou o botãozinho do carro, né? Foi. E vou fazer no automático. E parece que ele fez assim, filho, não é assim que eu quero a sua vida. Exatamente isso. Tá na hora de você melhorar, tá na hora de você... Você sabe que eu peguei a minha agenda depois de um tempo, acho que foi em junho, julho, que eu peguei a agenda para ver algumas coisas. E eu fui ver março, abril, né? E eu estava passando as folhas. Eu falei assim, gente, quanta coisa que eu tinha marcada e não fiz nada, né? Fora, né? Claro que eu fiz muita coisa, mas aquilo que tinha sido programado, nada. Então, é para que a gente entenda também uma coisa que eu sempre aprendi e que eu tento colocar na minha vida. A nossa agenda não é a agenda de Deus. A gente pode até planejar, a gente pode até marcar. É bom que a gente faça, mas a gente tem que ter a consciência de que Deus pode reverter as coisas em segundos. Porque Ele é Deus, Ele está no comando de tudo. Embora muitas pessoas não acreditem, não tenham essa fé, mas Deus está no comando. E esse papo delicioso vai continuar depois de um breve intervalo comercial. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era
isca da Dinagro que de cara foi matando. Uma isca da Dinagro nessa briga com a formiga, você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição. Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Enquanto você cuida do que é essencial para você, cumpre com seus compromissos, vai em busca de seus sonhos, aqueles que sempre estiveram ao seu lado e hoje precisam de você, estão sendo muito bem cuidados. Quando você precisar de cuidadores de idosos, chame a Home Angels. Nós cuidamos de quem você ama. Pronto, estamos de volta. Foi breve o intervalo, né? E eu queria agradecer imensamente a Fran, da Adoro Modas. A Fran me deu esse lindo vestido e eu gostaria de falar para vocês que ela vai até a casa de vocês. Ela está no Instagram, ela é enfermeira e é um doce de pessoa. E ela chegou na minha casa, eu falei assim, eu conheço essa mocinha. Ela virou para mim e falou assim, você não é a filha da dona Sueli? Eu falei, sou. Foi aluna da minha mãe. Então, eu falo que o mundo é muito pequeno. Fran, adorei o vestido, tá todo mundo perguntando. Então, tá aí, fica a dica. Entre em contato com Adoro Modas. Padre Carlos. Desculpa, mas eu tinha que agradecer. Eu nunca ganho nada. Quando eu ganho, eu tenho que agradecer, né? Porque é gratidão, né? Faz parte. Mas como a gente estava falando, foi um momento muito difícil. O programa Geração do Bem começou na necessidade de eu mostrar algumas coisas que meu pai fazia, algumas ajudas, né? E não foi fácil. Mas foi um momento que está... Não é assim, não é poucas pessoas que a gente tem que ajudar, né? Tem muita gente precisando, né? Muitas famílias, né, que perderam trabalho, muitas famílias que não tiveram como manter um padrão de vida que vinha mantendo, né? Então foi assim, foi bem chocante, né, para nós essa pandemia, porque nos fez repensar várias coisas, né? Nos fez repensar a maneira de viver, nos fez repensar a corrida que nós temos na vida para trabalhar, para fazer isso, para fazer aquilo, e não tem tempo para conversar, não tem tempo para... Eu ouvi, né, numa das lives que eu fiz, né, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu redescobri o que o meu marido gostava.
Porque eu não sabia mais o que ele gostava, nem de comer, porque a gente vai fazendo, né? A gente vai, né, colocando as coisas, né, de uma forma tal, porque tem que dar conta de tudo, e a gente acha que a gente é super-herói, e a gente esquece que a gente é humano, né? Que a gente tem que ir, né, devagar, que a gente tem que ir passo a passo. Então, essa pandemia veio justamente para nos mostrar, eu tenho que pôr o pé um pouco no freio, eu tenho que frear. Né? Eu não posso só acelerar, eu tenho que, para eu me ver, para eu ver as pessoas que estão à minha volta. Padre, e com tantas lives, ainda deu tempo de terminar o 4º CD? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Pois é, o 4º CD. Eu tenho 3 CDs, né? 2 de oração e 1 de música. Eu não me intitulo cantor, embora as pessoas que me ouvem falando isso falem assim, não, padre, você canta sim. Eu canto, mas assim, eu prefiro pregar, eu prefiro, né? Então, eu tenho 2 CDs, 3, agora é o 3º CD oracional, né? E eu não ia gravar CD esse ano de 2020, né? Porque eu gravei um ano passado. Eu tenho Em Tua Presença, em 2014. Depois, em 2017, fiz Minha Misericórdia. E em 2019, eu fiz Por Suas Santas Chagas, né? Que é um CD oracional. E aí esse ano eu falei, não, esse ano eu vou dar um tempo, não vou gravar nada, vai ficar... Só que veio a pandemia, né? E aí começou todas essas lives, e eu fazia live 3 da tarde, eu fazia transmissão das missas, como todos os padres fez, né? E aí às 22 horas eu fazia uma outra live, né? Com outra temática, com outras orações. E aí numa das lives eu fiz o Cerco de Jericó, né? E nessa live, Deus colocava no meu coração, por que não colocar aquelas orações, registrar aquelas orações num CD? Porque tem algumas pessoas que já fizeram isso, mas aqui na nossa região, aqui no Spotify eu também não consegui achar, não sei se agora tem, né? Mas aí eu liguei pro produtor e falei assim, olha, eu quero gravar o CD. Tá, pá, vamos gravar. E foi assim... de Deus mesmo, foi tão imediato, porque isso foi em agosto, em setembro eu entrei em estúdio. Espírito Santo, quando fala agora, é agora. Em setembro eu entrei em estúdio, nós gravamos, e foi tão assim, né, interessante, porque quando a gente grava um CD, as pessoas acham que é fácil gravar um CD, né? Não é. A gente vai lá, grava um dia, grava 2, grava 3, grava 4 dias, até... Esse CD eu gravei num dia só. Num dia. Misericórdia. Num dia. A gente entrou no estúdio, era umas 9 da manhã e acabou, era quase 11h30, meio-dia, né? Porque são orações que já estão basicamente prontas, né? Então, para a pessoa acompanhar no CD e rezar essas orações. E assim, eu não posso falar muito porque eu sou suspeito, né? Mas ficou muito lindo. E está em todas as plataformas digitais? Vai estar nas plataformas digitais, né? Dia 21 eu recebi o CD físico, né? Já essa semana, agora do Natal, já vai estar entrando também nas plataformas Spotify, Deezer, YouTube, todas as plataformas digitais, os CDs estão lá. Não só esse, como os outros também. E tem alguns também para vender, né, pai? Tem os outros 2, Minha Misericórdia e Por Suas Santas Chagas, nós temos bastante ainda, porque era na época que tinha CDs, né? Porque hoje a gente está vivendo uma transição, né? A gente está vivendo uma transição dos CDs para as plataformas. Hoje em dia, quase ninguém mais tem CD, né? Que alguns carros também nem tem mais, né? Não tem. Então, assim, o CD, ele realmente vai acabar. Ele vai ter para aquelas pessoas que gostam de colecionar, né? Mas como é um público que muitos ainda gostam, né, do CD físico, nós fizemos uma quantidade reduzida, né? E agora nas plataformas digitais. Padre Carlos, essa música que eu tô ouvindo no fundo é do senhor? É minha. Como que ela chama? Vem Tocar em Mim. Ô Miro, tem jeito da gente ouvir um pouquinho mais alto essa música? Não posso mais viver assim, não quero mais viver assim. Eu clamo o teu nome, Jesus. Vem tocar em mim. Vem tocar. Nossa, que música
Linda, né? Essa música, ela chegou, não fui eu que fiz essa música, né? Eu tenho algumas autorias minhas, mas assim, essa música não foi eu que escrevi ela, né? Que compus. Mas esse CD, Alessandra, de música, eu quis fazer para registrar o momento que eu vivi, né? Que foi um momento de depressão e síndrome do pânico que eu vivi em 2014, 2015, né? Então, essa música, quando ela chegou, ela falou para mim aquilo que eu precisava naquele momento ouvir, né? E foi assim, a pessoa me mandou um vídeo de um lançamento de um livro dele, né, que é o Leandro Machado. E aí eu ouvi essa música e falei assim, nossa, eu quero gravar essa música, né? E pra mim é que esse CD hoje, quando eu ouço, né, as pessoas dizerem dele, né, eu fico bastante feliz, porque assim, é um CD que realmente toca as pessoas, porque assim, muitas pessoas estão vivendo depressão, muitas pessoas vivem a síndrome do pânico. Então, você poder ajudar com aquilo que você próprio viveu, né? Porque eu sempre falo o seguinte, eu não posso falar daquilo que eu não vivi. Então, eu vivi a depressão, eu vivi a síndrome do pânico, eu sei muito bem o que as pessoas passam com essa doença, porque é uma doença, não adianta a gente tampar o sol com a peneira e falar que não é uma coisa... Não é. É difícil, é complicado, né? Mas a gente pode vencer. Ai, amém. E eu queria, já que o padre agora vai estar sempre conosco, que ele desse uma mensagem de Natal para vocês. Pode ser, padre? Vamos lá. Natal é tempo de vida. Natal é tempo de olharmos para dentro de nós e celebrarmos o nascimento do nosso Senhor. Independente de tudo que nós vivemos esse ano, independente das dores que nós vivemos, independente das perdas que você possa ter tido na sua vida, na sua casa, na sua família, lembre-se sempre que Deus, Ele é amor, né? E Deus, Ele sempre estende a mão para nos dar de novo, né, a esperança, fazer com que nós possamos caminhar sempre, né, à frente. E Jesus, ele nasceu, né, há 2020 anos atrás, para trazer a esperança de novo, aquele povo, aquela gente que estava vivendo, não é, dias também difíceis, tempos difíceis, mas o Natal é isso, né? Viver o presente que é Jesus na nossa vida. Então celebre com a sua família, celebre com os seus e viva um dia após o outro. E dando graças a Deus, né, pela nossa vida, dando graças por tudo aquilo que nós temos. O que eu desejo é um Natal de muita paz, de muita saúde, de muita prosperidade e que nós possamos vencer. Nós vamos vencer juntos esse tempo. Obrigado, Padre Carlos, e até a semana que vem aqui no programa. Se Deus quiser. Gente, fica a dica aí do Geração do Bem. Faça o Natal todo dia. Jesus abençoe cada lar que está nos assistindo, a todas as pessoas. É essa a nossa vontade, que você tenha um Natal abençoado, com muita saúde, muita paz, com toda a sua família. Fiquem com Deus e até a semana que vem.